Então, pessoal, eu acho que é interessante a gente começar entendendo o que essa expressão aqui está querendo me dizer. Então, diz assim, limite de f de xy, quando xy tende a x0 e y0 é igual a L. É como se ela estivesse virando para mim dizendo assim, Danilo, olha, à medida que você se aproxima de x0 e y0, a sua função vai estar se aproximando de L. Então, só fazendo um desenho esquemático aqui, para a definição ficar um pouquinho mais clara para a gente, tomando esse ponto aqui, x0 e y0, e as coordenadas dele estão aqui, x0, y0. À medida em que eu vou me aproximando das redondezas desse ponto aqui, e calculando a minha função nessa redondeza aqui, a minha função vai estar se aproximando de L. Agora, todas as imagens, vamos dizer assim, que eu vou pegar a função e jogar para todos os pontos que estão aqui dentro. Então, todas as imagens desses pontos vão estar compreendidos nesse intervalo aqui. E eu pergunto para vocês, de que tamanho é esse intervalo? Ora, esse intervalo pode ser menor quanto eu quiser que ele seja. Então, significa o quê? Que ele é L mais uma bobagemzinha e L menos uma bobagemzinha. Essa bobagemzinha é o que a definição chama de epsilon. Então, L mais epsilon e L menos epsilon. Então, na medida em que eu diminuo o valor de epsilon, eu vou estar restringindo esse intervalo aqui e vou ter que também diminuir o raio da circunferência, que a definição chama de delta. Então, em linhas gerais, é isso que a definição quer me dizer. Que para todo epsilon maior do que zero, é possível encontrar um delta maior do que zero. E esse delta, como sendo o raio dessa circunferência aqui, ele faz essa notação aqui, ó. O par xy qualquer, né, que está aqui dentro dessa circunferência, tem que estar a uma distância do centro, x0 e y0, e essa distância tem que ser menor do que delta. Claro, porque delta é o raio, não é isso? Agora tem que ser maior do que zero. Por que não maior e igual? Ora, porque se a distância entre dois pontos é zero, eu estou falando de um ponto só, né? Que a distância dele até ele mesmo é zero. Então, se isso aqui for verdade, para todo epsilon maior do que zero, é possível encontrar um delta maior do que zero, tal que essa expressão aqui, então a distância entre os valores que você está calculando da função e L é menor do que epsilon. E é justamente isso que acontece. Vamos pensar num ponto aqui, dentro da circunferência, se aproximando. Então vamos fingir que esse ponto está muito próximo, mas ainda não próximo o suficiente. Mas não importa. Calculei a função e ele caiu aqui, ó. Eu estou dizendo f de x e y porque é genérico, pode ser em qualquer um. Essa distância aqui é ou não é menor do que epsilon? É. Porque a distância epsilon total é tudo isso que está aqui, né? Então, o grande jogo é você ir fazendo isso, reduzindo epsilon, que significa reduzir essa distância aqui. E para cada nova distância que você encontrar, cada vez menor, você também vai ter que reduzir o raio dessa circunferência, obedecendo essa lei aqui, que tem que ser maior do que zero, e abrangendo todos os pontos menores do que o raio, né? Então é esse jogo da definição. Mas na hora de fazer as contas mesmo, segue o mesmo padrão do cálculo 1, são as mesmas propriedades. Então, a soma de limites vai ser o limite da soma. Quando você fizer produto, a mesma coisa. Uma constante você pode tirar de dentro do limite. Vai seguir o mesmo caminho. E também poderemos tirar os valores de x0 e y0 e substituir direto dentro do limite. Só não poderemos fazer isso quando tivermos as indeterminações. Nesse caso aqui, eu tenho indeterminação 0 sobre 0. Se eu substituir aqui, vai dar 0. Aqui vai dar 0. Quando eu fazer o produto entre eles, 0 sobre 0. Então, não posso fazer de cara. Mas posso tirar a determinação. Eu sei que aqui é um produto notável. A diferença de dois quadrados. Então, vai ficar 3x, que está multiplicando y ao quadrado,
que vai gerar este produto notável sobre o que eu já tinha. Posso cortar aqui, pronto. Agora eu substituo essa equação mais simples dentro do limite e vou poder aplicá-lo de cara, né? Então, só reescrevendo aqui, 1 menos 1 dessa função. Y ao quadrado, e aqui eu tenho x menos 1. Então, vamos lá. Aplicando o limite, vai ficar 3 vezes 1. Y está valendo menos 1. E menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então, vai ficar 3 vezes menos 2, que é igual a menos 6. Bem tranquilo. Segue a mesma regra do cálculo 1. Agora, o que acontece é que nem sempre você vai conseguir tirar a indeterminação. Então, é importante que quando você pegue um limite, primeiro você se pergunte, esse limite existe? E aí, para responder essa pergunta, tem o limite, tem o teorema dos dois caminhos, né? Só relembrando rapidamente, lá no cálculo 1, geralmente o domínio era R, né? Ou então um subconjunto de R. Então, eu vou representar R aqui como essa reta dos eixos X. Então, esse aqui está o meu domínio. E a imagem, em geral, era o eixo dos Y. Né? A não ser que você quisesse dar outro nome aqui. Mas o Y. Bom, então, quando eu queria me aproximar de algum ponto do domínio, por exemplo, eu quero calcular o limite dessa função, o limite dessa f de x, né, em um ponto quando x tende a x0. Né, e esse aqui é o meu x0. Né, quando se aproxima de x0. Eu só podia me aproximar dele por dois caminhos. Ou pela direita, ou pela esquerda. E quando era diferente esses limites, significa que o limite não existe. Né? No caso de duas variáveis, vai ser a mesma coisa o teorema dos dois caminhos. Só que agora, geralmente, o domínio vai ser R2 ou um subconjunto de R2. Então, agora, o seu domínio ele vai ser representado assim. Não é isso? Então, o meu ponto no R2, eu posso me aproximar dele de várias formas, né? Por aqui, por aqui, por aqui. Se antes eu só tinha pela esquerda e pela direita, agora eu tenho infinitas formas de me aproximar desse ponto. Essa é a única diferença, basicamente. Agora, de igual e de importante tem que se um desses limites for diferente, significa que o limite não existe. Tudo bem? Então, utilizando um exemplo, eu vou desenvolver o restante do raciocínio. O exemplo vai ser este daqui. Vai ser o limite de x e y se aproximando do ponto 0, 0. E a função é essa. E eu quero saber se esse limite existe. Já vou adiantar que ele não existe. Então, o grande desafio para a gente vai ser provar que ele não existe. Bom, qual é o ponto em questão no R2? O ponto em questão no R2 é 0, 0. Eu quero calcular o limite quando minha função se aproxima do ponto 0, 0. Então, fazendo nosso esboço aqui, eu quero calcular o limite quando se aproxima deste ponto aqui. Como é que eu posso me aproximar com ele? Aí a gente colocou aquelas várias setinhas, né, que tem várias direções. Bom, matematicamente, essas direções eu vou representar por caminhos. E o que eu estou chamando de caminhos aqui, na verdade, são funções que passam pelo ponto. Por exemplo, me diga um caminho que está, uma função, um caminho que passa por esse ponto 0, 0. Aqui, y igual a x ao quadrado. Passa ou não passa? Passa aqui. Passou. Y igual a x. É uma reta que está passando pela origem, não está? Então, passou. E assim por diante. Além dos eixos coordenados, x0 e y0, que também passarão pela origem, né? Uma vez que eles são os próprios eixos coordenados. Então, esses, na verdade, são os caminhos, são as direções que a gente vai percorrer para o cálculo do limite. Tudo bem? Então, a pergunta fica: e como é que eu faço para minha função
percorrer um desses caminhos. Vamos aqui para esse exemplo. Esse limite existe ou não existe? Qual é o objetivo? Achar dois caminhos diferentes e mostrar que por esses dois caminhos que passam pelo mesmo ponto, os limites caem em valores diferentes. Logo, o limite não existe. É esse o nosso objetivo. Bom, o caminho, ou a curva, que eu vou escolher, eu vou pegar o caminho em que x é igual a zero. Aqui eu tenho ponto 0, 0, né? Que é x e y. E agora eu estou fixando um caminho em que x é igual a zero. Para todos os valores de y, x continua valendo zero. Esse é um caminho, é o meu eixo coordenado. Então o que eu faço? Eu substituo o x igual a zero na equação. Então vai ficar o limite de y tendendo a zero e x está sendo fixado no caminho. X igual a zero. Substituo lá. Vai ficar 0 mais 0 mais 0 sobre y ao quadrado. No lugar de y estou colocando 0. Então, 0 mais y à quarta. Bom, isso aqui tudo soma, tal, vai ficar limite de y tendendo a 0, x igual a 0, essa quarta. Pô, Danilo, mas aí vai ter uma determinação 0 sobre 0. Não, não vai ter, porque aqui eu ainda posso fazer mais uma operação. É 0 dividido por qualquer número, que dá quanto? Dá 0. E agora sim, eu vou aplicar o limite. O limite de 0 quando y tende a 0 é 0. Se eu aplicasse o limite aqui diretamente, estaria errado, porque eu ainda tenho alguma operação a fazer. Depois dessa operação feita, eu vou ter o limite de 0, que é igual a 0. Bom, eu tirei o limite por uma curva, né? Agora eu quero o limite por outra curva. Vamos pegar outra curva trivial aqui. Y igual a 0. Então, mesmo raciocínio. Y está fixo. Agora x vai tender a 0. Quer dizer, y está marcando o caminho e x está tendendo ao valor. Então, substituo o valor de y lá na função. Então, vai ficar x à quarta mais 0 sobre x à quarta. Posso simplificar? Posso. Então, vai ficar limite de 1 quando x tende a 0 e y igual a 0. Isso aqui dá 1. Os limites foram diferentes. Quer dizer, o limite de um mesmo ponto, mas passando por caminhos diferentes. Os dois caminhos que eu escolhi foram os eixos coordenados. Correto? Passando por dois caminhos diferentes, eu obtive valores de limites diferentes. Então, esse limite aqui, ele não existe. Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Então, nosso outro exemplo fica assim. E eu vou querer que você me diga se esse limite existe ou não. Se ele existir, você poderá testar 1001 curvas. Todos eles serão iguais, os limites. Mas se ele não existir, uma delas será diferente. Eu acho que vocês já entenderam isso. Então, o ponto em questão é o ponto 0, 0. Né? Quais são os caminhos que passam pelo 0, 0? Uma infinidade de funções. Y igual a x à terceira, y igual a x, y igual a x ao quadrado. Enfim, eu vou pegar este caminho aqui. Para além daqueles triviais, né? Que eu sempre recomendo que vocês testem. Bom, então fazendo o meu limite caminhar por essa curva de y igual a x, eu faço o meu limite de x tendendo a 0 e y fixei na curva, que é x igual a y. Então substituo agora. Aonde eu tinha y, agora eu coloco x. X mais x. Então isso daqui vai ficar o limite de x ao quadrado, dentro de uma raiz, sobre 2x. Agora tira isso da raiz aí para mim. Dá quanto? Módulo de x. Não é x apenas, né? Porque essa função está recebendo valores positivos ou negativos. Não é isso? Então, módulo de x. Agora, como eu tenho módulo de x, eu vou acabar caindo em dois casos. O de x positivo e o de x negativo.
Quando x for positivo, esse limite vai dar meio. Quando x for negativo, vai dar menos meio. Então, esse limite não existe. E eu nem precisei testar outro caminho. Tudo bem? Então, fica atento à questão do módulo, porque ele vai aparecer para você. E quando ele aparecer para você, você já sabe. Tudo bem? Bom, esse teorema é muito útil para a gente demonstrar que o limite não existe. Mas se o limite existir, com ele você não vai conseguir nada, você não vai poder calcular o limite com ele. Mas tem outro teorema que ajuda demais no cálculo. É quando eu tenho o limite de uma função que é limitada por uma função que vai para zero. Bom, o que é uma função limitada? Vamos pensar aqui em f de xy. Eu digo que essa função é limitada se o valor absoluto dela estiver limitado por m. Quer dizer, for menor do que esse m. Ele não ultrapassa esse m nem para mais e nem para menos. Está limitado. Um exemplo de uma função limitada. Y igual seno de x. É uma função limitada, porque sempre a imagem dessa função vai estar limitada entre mais 1 e menos 1. Então, o raciocínio das funções limitadas são esses. Sempre a sua imagem vai estar limitada. Né? Agora, o que é uma função que vai para zero? Por exemplo, a função y igual a x, aplicando um limite e pedindo para se aproximar de zero, eu tenho que isso aqui vai para zero. Então, essa aqui é uma função que, quando eu aplico esse limite, se aproximando de zero, o limite da função é igual a zero. Portanto, se eu tivesse o limite de x vezes x, para ter duas variáveis, eu vou dizer que isso aqui é um z que está sendo igual a seno de y. Vou colocar as duas aqui juntas. Agora eu tenho uma função de x e de y. E peço para x e y tender para zero. Quanto é que vai dar essa função aqui? Uma função que vai para zero, uma função limitada, zero. Então, se eu tenho que g de x é uma função que vai para zero e f de xy é uma função limitada, eu tenho que o produto entre elas duas vai ser igual a zero. Tudo bem? Isso vai ajudar muito a gente a encontrar o cálculo de limites. Um exemplo para ver se isso ficou claro. Eu quero o limite de x tendendo a zero, y tendendo a zero. Essa é outra forma de escrever. X vezes seno de 1 menos de 1 sobre y. Bom, essa aqui vai para zero. É isso? E essa aqui é limitada? É seno. Seno vai sempre variar de mais 1 e menos 1. Então, essa função aqui vai para zero. Se você está desconfiando disso, eu desenhei aqui o gráfico para vocês. Então, vamos ver. Olha, nesse primeiro gráfico aqui, ele é o gráfico de seno de 1 sobre y. Perceba que o limite, quando se aproxima de zero, não existe. Você não sabe por onde essa função está indo. Ela oscila demais da conta. Mas quando você multiplica ela por uma função que está indo para zero, que é o caso de x, olha aqui, olha, ela tende a zero. Então, por isso, o limite de uma função que tende a zero por uma limitada também tende a zero. Beleza? Então, vamos para um exemplo mais elaborado. X e y se aproximando do ponto 0, 0, e a função que eu quero é essa. E aí? Se você fosse pegar o teorema dos dois caminhos, você ia tentar infinitos caminhos e todos eles iam dar no mesmo lugar para esse ponto aqui. Porque esse limite existe. E ele é um limite de uma função limitada por uma que está indo a zero. E que função é essa? É o limite de x e y tendendo a zero. O x eu vou desmembrar aqui, vai ficar x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso é uma função limitada.
Você pode estar com dificuldade de enxergar isso, mas essa aqui vai para zero, a gente já fragou. Agora essa daqui, por que é limitada? Eu posso reescrevê-la assim, ó. Posso ou não posso? Posso. Então o que acontece? Esse denominador aqui é sempre maior que o numerador, porque y, mesmo que assuma valores negativos, ao quadrado será positivo, quando somar com x vai ser maior do que o numerador. Agora, quando y for zero, eu vou ter x sobre x, que é igual a 1. Então esse é o máximo valor que a função assume. Então essa função aqui está limitada. Logo, o limite dela é zero. Ok? Isso vai ficar muito melhor, muito mais fácil quando nós fizermos a transformação para coordenadas polares, que é o próximo vídeo. Porque quando a gente transformar para polar, a gente vai poder ver se o limite existe ou não existe de cara, e se a função é um produto de uma função que vai para zero por uma função limitada. Muito mais tranquilo e ajuda demais, demais da conta. Tá bom? Olha, desculpe se eu errei alguma continha aí, eu realmente espero ter colaborado, apesar de alguma deficiência. Tudo bem? Então até o próximo vídeo.